Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No encerramento deste importante debate, queremos sublinhar a preocupação de todas as bancadas relativamente à necessidade de combater as alterações climáticas. Mas o verdadeiro teste não pode ser aferido pelas palavras ou discursos e, portanto, vamos aguardar pela votação desta iniciativa que os Verdes trouxeram para discussão para perceber quem está realmente preocupado com esta ameaça global e aqueles que apenas se ficam pelas palavras. Até porque o cenário não é nada animador. Vejamos. Os gases com efeitos de estufa com maior expressão em Portugal é o CO2, o qual representa 76% das emissões totais nacionais. Dentre os setores com principal responsabilidade na emissão de CO2 estão, de forma praticamente equiparada, primeiro a produção e transformação de energia e depois os transportes. No período de 1990 a 2018, os transportes foram o setor cujas emissões mais aumentou, tendo registado um crescimento de 8,7% das emissões entre os anos 2013 e 2018. Sendo que o setor rodoviário representa 90% do total das emissões do setor dos transportes. Esta tendência deve-se em muito à utilização do automóvel individual e resulta de uma política desastrosa de décadas e décadas de desinvestimento no transporte público, que nos faz hoje ter uma rede de transportes públicos bastante deficitária face às necessidades das populações. Portugal está dotado de um conjunto de instrumentos que regem as decisões políticas relacionadas com as questões climáticas e que impõem uma transversalidade em diversos setores governativos e na sociedade em geral. A atuação dos poderes públicos é determinante, bem como a dos agentes económicos e dos cidadãos em geral. Todos somos imprescindíveis para este combate e para reivindicar as ações necessárias. Relativamente à mitigação do processo de alterações climáticas, Portugal precisa de criar um sistema de transportes coletivos que responda às necessidades das populações e incentivar a mobilidade suave e ativa. A resposta às necessidades básicas de deslocação dos cidadãos foi, desde há muitos anos, remetida para a dependência do automóvel particular, com graves impactos ambientais e sociais. Tratou-se fundamentalmente da ausência de alternativas adequadas de transportes coletivos, tanto ao nível do preço como dos horários disponíveis ou, ainda pior, da oferta do serviço. A verdade é que, quando essa oferta e essas condições existem, os cidadãos aderem, como ficou comprovado com o PARTE, que só foi conquistado graças às insistências também dos Verdes, que nunca deixaram de se bater por essa medida, levando o governo PS a aceitar a mesma, que teve como consequência o aumento substancial de passageiros em todos os meios de transporte coletivo. Medida que o PS nunca previu no seu programa e que, como se viu pela reação do Governo às propostas do PEV no Orçamento de Estado, o PS, de mãos completamente livres, nunca concretizaria. Os Verdes defendem que o PARTE, a medida mais eficaz na defesa do ambiente tomada nos últimos anos, seja alargada a todo o território nacional com tarifário igual. E defendemos um caminho de gratuitidade dos transportes coletivos públicos. Nesse enquadramento, trouxemos hoje à discussão um projeto de lei que estabelece a gratuitidade da utilização dos transportes públicos para pessoas com deficiência, pessoas desempregadas, pessoas com igual ou inferior a 18 anos e para os estudantes da escolaridade obrigatória, porque os Verdes consideram que os transportes públicos são um direito fundamental dos cidadãos, estando inclusivamente na base do acesso a outros direitos, como a saúde, a educação, a cultura, a justiça e o lazer. Os transportes públicos são essenciais para promover a coesão territorial, atraindo investimento e população para o interior. Os transportes públicos são uma componente fundamental da descarbonização e da mitigação e combate às alterações climáticas. A radiografia dos últimos 40 anos dos transportes públicos em Portugal mostra uma contínua degradação e redução da oferta, quer ferroviária, quer rodoviária, em transportes coletivos com uma particular incidência no interior do país. Os Verdes lutam há anos por uma política de transportes públicos que deve ter como eixo central o transporte ferroviário, do qual resultam menores impactos ambientais, maior eficiência energética,
menor impermeabilização de solos, maior harmonização na integração paisagística, maior segurança, maior nível de conforto, assim como uma boa relação custo-durabilidade de investimento e potencialidade de uso. De realçar também que o transporte ferroviário tem potencial para substituir o transporte aéreo de curta distância, com claros benefícios ambientais. Assim, é fundamental fazer chegar a ferrovia a todas as capitais de distrito, reativar linhas encerradas e determinar prioridades e prazos de investimento, designadamente a eletrificação de linhas, bem como a aquisição de mais material circulante. Não obstante esta prioridade, é fundamental que a oferta ferroviária seja completada e articulada com outras modalidades de transportes públicos que se adequem às especificidades e necessidades de cada região para servir as populações e o desenvolvimento local. Os Verdes não esquecem que é preciso agir para que os meios de transporte suave tenham todas as condições de circulação e segurança para virem a ser uma verdadeira alternativa nas deslocações dos cidadãos à escala do território nacional. A solução passa pelo investimento numa boa rede de transportes coletivos que sirva às necessidades das populações a preços acessíveis, assim como pela criação de condições para o alargamento da utilização dos modos suaves e ativos de mobilidade. E para que seja possível envolver todos no processo de mitigação e combate de alterações climáticas, para que todos possamos dar um grande contributo no nosso dia-a-dia, para que todos os que vivem em Portugal possam ter a opção de escolher comportamentos mais sustentáveis, é necessário dar passos importantes. Hoje, o contributo dos Verdes é trazer a discussão e chamar todos os senhores deputados a aprovarem esta iniciativa que representa um passo seguro no contributo que Portugal pode dar à sobrevivência do planeta e na melhoria da mobilidade. Através do presente projeto de lei, o PEV dá mais um contributo para o fomento da utilização dos transportes coletivos, desta vez por via de uma modalidade tarifária que garanta a gratuitidade da utilização dos serviços de transporte coletivo de passageiros a segmentos específicos da população. É uma medida execuível e acomodável do ponto de vista orçamental, uma vez que a esmagadora maioria dos jovens já tem direito a transporte escolar, tratando-se apenas de alargar aos que ainda não tenham acesso e alargar a possibilidade de acesso, sendo que os desempregados espera-se que sejam situações transitórias, para o que o transporte gratuito até facilitará. Para terminar, senhoras e senhores deputados, a votação deste projeto de lei irá identificar aqueles que apenas se agarram às promessas de amor ao ambiente, ao planeta, que ficam com a consciência tranquila porque se assinam protocolos. Ou os outros, os que não descansam enquanto as promessas e os protocolos não se transformam em ações. Disse.